Tá falando o Ricardo, professor de Geografia, e eu vou continuar com nossas aulas sobre a Europa, dessa vez falando sobre o assunto da imigração na Europa. Essa aula é um projeto de parceria com a professora Jéssica, referente ao letivo de 2020 da Escola Municipal de Ensino Fundamental Sérgio Millier. Como eu falei na outra aula, a Europa é um continente que está envelhecendo, as pessoas estão vivendo muito, né? Tem uma alta expectativa de vida, e as pessoas lá não têm muitos filhos, né? Então você não está tendo uma renovação da população. Então uma das formas de resolver isso é incentivar a população local europeia a ter mais filhos, e a outra forma é trazer imigrantes jovens para a Europa, tá? Então a gente vai entender hoje como é que os imigrantes podem ajudar ou não a Europa. Então vamos lá. Primeiramente temos que fazer uma diferenciação entre os termos imigrantes e refugiados. Né? O que é o imigrante? O imigrante é o estrangeiro que chega ao país, né? E ele muda de país com o intuito de encontrar um emprego, né? Um trabalho, primeiramente. Ele quer melhores condições de vida, já que ele vem de países geralmente muito pobres, onde ele viveu numa condição de pobreza muito grande, ele quer uma qualidade de vida melhor. Ou se não, por estudo, né, fazer uma faculdade na Europa ou algum curso de capacitação para ele melhorar aí a sua currículo profissional. O refugiado, ele chega ao país estrangeiro porque ele está fugindo do seu país de origem, porque lá ele teve alguns problemas, como por exemplo a perseguição política, religiosa e étnica, tá? Ou simplesmente para fugir da miséria, da pobreza, da fome e das guerras civis que estão acontecendo geralmente em seu país. Então o refugiado ele sai do seu país geralmente para fugir e não apenas para buscar trabalho num país estrangeiro. Então essas são as diferenças básicas entre imigrante e refugiados. Tá? Falando sobre a Europa, de onde vêm esses imigrantes, de onde vêm esses refugiados? Então vamos entender isso agora. Aqui você tem um mapa da Europa, o Mar Mediterrâneo, que é esse aqui. Tá? Aqui nesse canto você tem aqui a Espanha e aqui o continente africano, que é o Marrocos. Entre eles você tem esse pequeno pedaço aqui, a gente chama de Estreito de Gibraltar. Por que é um estreito? Porque é uma parte do Mar Mediterrâneo bem estreita, que é onde o continente europeu e a África estão mais próximos. Então entre esses dois há uma distância muito pequena que permite que as pessoas possam atravessar de barco de um continente a outro, devido à distância muito curta. Que vendo aqui na nossa visão ampliada do mapa, a Espanha está aqui, a África está aqui embaixo, e aqui você vai ter, por exemplo, do lado africano do Estreito de Gibraltar, a cidade de Ceuta, que é uma cidade que é administrada pela Espanha. E mais para cá, indo mais para o litoral, continuando no continente africano, no litoral, você tem Melilla, que é outra cidade africana administrada pela Espanha. Então esses dois lugares dentro da África são território espanhol, ou seja, são território europeu. Então muitos africanos tentam entrar nessas duas cidades para poder trabalhar e conseguir emprego, e futuramente tentar entrar pela Espanha na Europa. Tá? Então isso aqui é uma rota muito comum dos africanos tentarem entrar na Europa pela Espanha, atravessando aqui essa parte do Mar Mediterrâneo que é mais próxima da África. Tá? Outra rota vem aqui, ó, Tunísia e Líbia, indo em direção à Itália, nessa região aqui. Nessa região do mapa europeu nós temos, que é essa aqui, nós vamos ter a ilha de Lampedusa, que pertence à Itália. Essa ilha recebe muitos refugiados vindos aqui, principalmente de barco da Líbia e da Tunísia. Tá? Eles fazem esse percurso aqui. Como nós vemos no mapa, Tunísia e Líbia estão próximos. E daqui esses refugiados tentam entrar pela Sicília, que é território italiano, e aqui no continente europeu entrar pela Itália e seguir a viagem pela Europa. Tá? Então muitos refugiados tentam entrar na Europa pelo território italiano através das suas ilhas no Mediterrâneo. Tá? Então essas duas formas aqui são formas de ingressar na Europa por via marítima. Aqui nesse outro mapa nós temos as rotas de refugiados rumo à Europa. Tá? Então a gente tem alguns exemplos aqui. Por exemplo, aqui você tem a via pelas Ilhas Canárias, né?
são migrantes vindos principalmente do Marrocos, da Guiné e da Senegal, países africanos, que eles vêm para essas ilhazinhas aqui, que são as Ilhas Canárias, que pertencem à Espanha. Você tem o Mediterrâneo Ocidental, né? Migrantes vindos de Camarões, Argélia e Mali, que é aqueles que eu falei que tentam atravessar pelo mar Mediterrâneo até a Espanha, que é o país que está mais próximo da África, inclusive aqui pelo Estreito de Gibraltar. E o outro é pela Líbia, indo para a Itália, naquela rota que eu mostrei de Lampedusa e Sicília. Tá? Então esses três aqui seriam exemplos de migrações de refugiados e de imigrantes ilegais vindos pelo oceano, pelo mar, desculpa. Nesse caso aqui você tem Mediterrâneo Oriental, migrantes vindo da Síria, Somália e Afeganistão, saem do Oriente Médio, atravessam a Turquia e chegam na Grécia. E aqui na região dos Balcãs, antiga Iugoslávia, você tem migrantes do Kosovo, Afeganistão e Síria indo para países da Europa Ocidental. E vindos aqui de países da Europa Oriental, você tem vietnamitas, afegãos e georgianos indo aqui em direção ao Ocidente. Né? Eles chegam aqui nos países da antiga Europa socialista, Polônia, República Tcheca, Eslováquia, Croácia, e daqui eles tentam se movimentar por terra até chegar à Alemanha. Uns vêm por aqui, outros vêm aqui pelo sul, pela antiga Croácia, tá? Uns em direção à Alemanha. Então aqui seria uma rota terrestre. Então aqui você tem a rota por barco, que eu mostrei que é pelo Mediterrâneo, e aqui aquelas pessoas que estão vindo principalmente do Oriente Médio a pé até a Europa. Tá? Então esses são dois problemas aí que os europeus estão enfrentando, a chamada crise migratória, a crise dos refugiados, porque eles estão tendo problemas para receber essas pessoas, que é muita gente que está chegando. Mas e essa chegada dos imigrantes refugiados é bom ou não para a Europa? Então vamos entender isso. Então vamos lá. Consequências dos movimentos migratórios de refugiados na Europa. Você tem dois lados. Primeiro, os imigrantes refugiados e xenofobia e nacionalismo. Xenofobia significa aversão ao estrangeiro, são pessoas que não gostam dos estrangeiros lá na Europa. E o nacionalismo é o europeu que defende uma Europa apenas para os europeus, sem os estrangeiros. Tá? Então aqui nós vamos ter os dois lados. Aqui nós vamos ter os pontos positivos da chegada de imigrantes refugiados para os países que os acolhem, país acolhedor. Então vamos entender aqui. O senhor Hippolyte Daubs, da Escola de Economia de Paris, ele fez um estudo entre os anos de 1985 e 2015, onde ele relacionava o fluxo migratório para a Europa com o desempenho econômico dos países. Qual que foi o resultado? Que após alguns anos da chegada dos imigrantes e refugiados aos países europeus, esses países apresentaram um crescimento econômico do seu PIB, um aumento da arrecadação dos estados nacionais, ou seja, arrecadação através de impostos, né, das receitas dos estados, e o aumento do consumo interno. Mas por que isso aconteceu? Os imigrantes e refugiados vão trabalhar nos serviços que os europeus não querem trabalhar, que são os serviços braçais, né, os serviços pesados, serviços de limpeza, atendente de loja, garçom, cozinheiro em restaurante, etc. São aqueles serviços braçais que os europeus não querem mais fazer. Aí, quando eles trabalham, arranjam emprego, eles se tornam consumidores, porque eles vão receber salário. E aí eles vão começar a comprar produtos, vão começar a comprar roupas, calçados, eletroeletrônicos, eletrodomésticos, etc. Ou seja, eles vão fazer a economia funcionar, a economia europeia. Lembre-se que a economia europeia é formada, a população europeia hoje ela é envelhecida, e as pessoas mais velhas não têm eles não consomem na mesma proporção que os mais jovens. E o imigrante, sendo jovem e trabalhador, tendo emprego, ele vai consumir, fazendo a economia girar, funcionar. A taxa de natalidade desses estrangeiros, por eles serem mais jovens, é maior que dos europeus nativos. Então você vai ter o que? Uma renovação da mão de obra e do mercado consumidor na Europa, já que você vai ter mais crianças que vão no futuro ser os adultos que vão continuar tocando a economia. Tá? Então a natalidade dos estrangeiros acaba sendo maior que os europeus, o que é positivo para o país. E ao trabalhar, os estrangeiros recolhem mais impostos, aumentando a arrecadação dos
países que eles estão morando. Então, a receita desses países aumenta. Por isso que, economicamente, a chegada dos estrangeiros aos países europeus é positivo. Mas o que vão alegar, então, os xenófobos nacionalistas, que são aqueles que são contra a chegada dos refugiados e imigrantes europeus? Primeiro, você vai ter uma crise de identidade na Europa. Por quê? Você tem uma rápida reprodução da população de estrangeiros, ou seja, uma rápida e numerosa reprodução desses estrangeiros. Eles vão tendo filhos, muito mais do que os europeus. E é claro, né, eles são estrangeiros, então isso vai causar uma transformação étnica na Europa. Por quê? Porque eles são, em sua maioria, vindos da África, vindos do Oriente Médio, da Ásia, vários países da Ásia, alguns da América Latina, e essas pessoas não são brancos como os europeus. Então você vai ter uma transformação étnica, o que transformaria a Europa no futuro numa Europa multiétnica, não só de brancos, mas de vários povos diferentes. E isso incomoda os grupos xenófobos e nacionalistas. E outra alegação deles vai causar uma crise econômica no continente. Por quê? Porque esses grupos, né, os xenófobos e nacionalistas, eles culpam o imigrante pelo desemprego, né, porque, teoricamente, eles estariam roubando empregos dos europeus, e pelo aumento dos problemas sociais, como a violência, o trabalho informal, mendicância, tráfico de drogas, etc., o que é preconceituoso, já que também há vários grupos europeus envolvidos nesses crimes. Agora, com relação ao imigrante roubar o emprego do europeu, isso é uma mentira, porque o imigrante, o refugiado, ele vai fazer o trabalho que o europeu não quer fazer. O trabalho que o europeu faz, que é um trabalho mais intelectual, de maior qualificação profissional, o imigrante, o refugiado não faz. Então ele não é uma concorrência a um emprego do europeu. Outra alegação aqui seria que os imigrantes refugiados mantêm a sua cultura e o seu idioma, não sendo assimilados pela cultura europeia. Então você tem um temor, aqui ele está querendo dizer que os refugiados, eles falam a língua deles, passam isso, a sua cultura, para os seus filhos que nasceram na Europa, tá? E que isso seria ruim, já que eles não se tornam europeus, não usam a cultura europeia. Não. Então há um temor de uma islamização ou africanização da Europa, da cultura europeia. Ou seja, a Europa que é cristã perderia espaço para uma Europa islâmica, já que muitos desses refugiados e imigrantes são de religião islâmica. E uma africanização, já que muitos desses imigrantes, em sua maioria, são africanos. Tá? E isso ia construir uma Europa multicultural, né? Ia acabar com a chamada cultura europeia baseada na tradição judaico-cristã. Então esses grupos nacionalistas defendem o quê? A manutenção de uma cultura genuinamente europeia, ou seja, cristã e branca, sem essa mistura étnica que vai ser proporcionada com a chegada dos estrangeiros. Então isso aqui são todas as alegações dos grupos xenófobos e nacionalistas da Europa. Tá? Mas percebam que pelo estudo do Hippolyte Daubes, tudo isso que eles falaram cai por terra. Tá bom? Então aqui vocês têm as referências bibliográficas dessa aula, e aqui a gente chega no fim da aula. Até a próxima, pessoal.